Primeira carta de Pedro, capítulo número 5, verso 6 a seguir. A palavra de Deus diz dessa forma: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Mas que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de terdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém. A igreja pode estar assentando. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós lhe pedimos nesse instante capacidade do alto, para que nós possamos tão somente, ó Deus, transmitir todo o teu conselho, todo o teu querer, toda a tua vontade ao teu povo. Fala-nos, ó Deus, de maneira profunda, de maneira poderosa, através da tua santa e gloriosa palavra. Que assim seja para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Aqui, Igreja do Senhor, Pedro está chegando ao final desta carta, ao final das suas recomendações para uma igreja que estava passando por diversas perseguições. Afinal de contas, como nós já temos dito em mensagens anteriores, Pedro ele escreve a uma igreja que estava passando por perseguições. Logo, ele escreve a uma igreja perseguida. E ele chega aqui trazendo mais algumas exortações, mais algumas orientações poderosas e equilibradas para aqueles irmãos, para aquela igreja. E ele fala de humildade diante de Deus, ele ressalta a importância da humildade, ele fala sobre o dever da vigilância diante do inimigo, e ele também fala sobre a confiança na fidelidade divina. A igreja, como nós já mencionamos, ela enfrentava diversas perseguições, diversos sofrimentos, e nesse contexto, muitos dos irmãos poderiam pensar que Deus os havia esquecido. Mas Pedro aqui, motivado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, os chama a se humilhar, a confiar, a resistir. E isso tudo porque a graça de Deus, ela é suficiente e poderosa para sustentá-los até o fim. De igual modo, nós podemos nos apropriar dessas palavras para as nossas vidas nos dias de hoje, porque nós também passamos por dias difíceis. Nós também podemos nos considerar como uma igreja perseguida, não ainda em sua totalidade, mas de certa forma sim, a igreja do Senhor, ela já é perseguida. E nesse contexto, a palavra do Senhor, ela nos exorta a nós nos humilharmos ainda mais na presença do Senhor, a confiar plena e exclusivamente nos recursos divinos e a resistir todas as investidas satânicas contra as nossas vidas. Por quê? Porque a graça de Deus para nós, ela é suficiente. A graça de Deus para nós, ela nos basta. E não é uma graça qualquer, mas é uma graça poderosa para nos sustentar, não apenas em alguns momentos, mas para nos sustentar até o dia final.
E por essa razão, igreja, hoje eu vos convido a meditarem no tema: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. O versículo 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Irmãos e irmãs, a humildade diante de Deus, a nossa submissão à soberania do Senhor, ela é de suma importância para aquele que serve ao Senhor, para aquele que foi chamado para ser um novo homem, para ser uma nova mulher, para quem uma nova criatura em Cristo Jesus, ele precisa estar revestido de humildade e ser submisso ao Deus que nos remiu, ao Deus que nos resgatou, ao Deus que está conosco, ao Deus que é o nosso Senhor, ao Senhor Deus que conduz a história das nossas vidas. E aqui o texto bíblico mostra-nos que humilhar-se diante de Deus não é sinal de fraqueza, mas é sinal de fé, é sinal de obediência, é sinal de transformação. A expressão aqui, a potente mão de Deus, no Antigo Testamento, ela tinha um simbolismo de suma importância. No Antigo Testamento, essa expressão, a potente mão de Deus, ela significava o poder libertador de Deus. Portanto, quem se submete debaixo da potente mão de Deus tem a garantia de receber a libertação da parte do Senhor, o nosso Deus. Esta palavra também, no Antigo Testamento, ela traz o sentido de cuidado disciplinador. Portanto, quem se humilha debaixo da potente mão de Deus, está debaixo da disciplina, das orientações, do zelo, do amor, do carinho e dos cuidados do Senhor das nossas vidas. Também ainda falando-se de Antigo Testamento, essa mesma expressão, a potente mão de Deus, nos traz a ideia de um ato soberano de proteção e direção de Deus para as nossas vidas. Portanto, igreja, quando nós estamos nos submetendo com humildade debaixo da potente mão de Deus, nós reconhecemos o domínio, o controle e a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E não apenas isso, nós também reconhecemos, e além de reconhecermos, nós estamos debaixo da proteção e também da direção divina. Humilhar-se debaixo desta mão é reconhecer que Deus, Ele está no controle, mesmo quando muitas vezes nós não entendemos nada do que está acontecendo, quando nós não entendemos nada do processo ou da situação pela qual nós estamos passando. Não importa se nós não compreendamos, não importa se nós não entendamos, mas importa saber que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Como diz a palavra do Senhor, lá em Romanos 8, verso 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus, segundo a sua vontade e segundo o seu decreto. Em algumas situações, igreja, em algumas vezes, Deus pode permitir, Deus pode até nos colocar debaixo de alguma dificuldade, debaixo de alguma pressão, mas tudo isso para o nosso bem. E muitas vezes, na grande maioria, para moldar o nosso caráter em sua presença e nos fortalecer e nos preparar para a próxima luta, para a próxima batalha, para resistirmos no dia mau. E o Senhor então, Ele guarda o seu povo, Ele abençoa a sua igreja, e o tempo da exaltação pertence a Ele. A palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Então o Senhor, em certos momentos, permite percalços complicados
que nós não entendemos, que nós não compreendemos, pelos quais nós não queremos passar. Mas o Senhor tem o porquê, o Senhor tem uma razão, o Senhor tem um objetivo, e no tempo dele, no tempo que pertence a Ele, Ele estará nos exaltando, Ele estará nos fortificando, Ele estará nos abençoando ainda mais, e nós compreenderemos e nós entenderemos o porquê de muitas vezes nós passamos por momentos pelos quais nós não gostaríamos de forma alguma de estarmos passando. Mas o cristão humilde, ele não exalta-se a si mesmo, mas ele espera ser exaltado por Deus e no tempo de Deus. Portanto, igreja, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. A palavra de Deus, ela prossegue dizendo no versículo 7 o seguinte: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse verso aqui nos fala sobre a entrega dos nossos problemas, a entrega das nossas dificuldades, a entrega das nossas cargas, a entrega dos nossos pesos, os pesos dessa vida que nós não podemos suportar, que nós não podemos carregar. Esse texto nos ensina a entregar ao Senhor, a lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação. Por quê? Porque Ele é capaz, se Ele tem cuidado de vós, Ele cuida das nossas vidas. E o texto aqui, ele está nos dizendo exatamente o seguinte, que eu e você, nós não fomos chamados para carregar o peso sozinho. Ele nos apoia, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, nos ensina a gloriosa palavra de Deus. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã que ouve nesta manhã gloriosa a palavra de Deus, saiba o seguinte: Deus cuida de você. Ele não está indiferente à sua dor. Cada lágrima é notada, cada angústia é compreendida. Portanto, eu e você, nós que servimos a Deus, cristão algum precisa viver preocupado ou ansioso, porque nós temos um Pai que cuida de tudo e de todas as coisas em nossas vidas. Basta que nós venhamos a confiar no Senhor e entregar os nossos cuidados, nossas preocupações a Ele, porque é Ele que detém todo o poder e toda a autoridade. Eu e você, nós somos limitados, nós não somos todos poderosos, mas o nosso Deus, Ele é ilimitado. O nosso Deus, Ele sim é o Todo-Poderoso. A fé cristã, a fé genuína, a fé bíblica, a fé verdadeira, ela se manifesta na entrega total e confiante ao Senhor das nossas vidas e também de todas as circunstâncias das nossas vidas. Nós devemos então estarmos apresentando tudo ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor cuida, o Senhor zela das nossas vidas. A palavra de Deus prossegue dizendo nos versículos 8 e 9 o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos se cumprem na vossa irmandade espalhada pelo mundo.
Agora o apóstolo Paulo, ainda cheio do Espírito Santo, ele se dirige àqueles irmãos e fala sobre a importância de vigilância, a importância de estarmos atentos em relação ao nosso adversário, em relação ao inimigo das nossas almas. Ele usa aqui as expressões no texto que ele é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo, e a palavra de Deus nos ensina o seguinte, que nós não devemos estarmos brigando ou pleiteando com carne e sangue, ou seja, com os nossos semelhantes, com as pessoas, mas a Bíblia fala que o nosso inimigo, ele é o adversário, ele é Satanás, ele é o diabo. A Bíblia fala que a nossa luta é uma luta espiritual, é contra as potestades, é contra as hostes da maldade, que estão ao nosso redor, rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa devorar. E por essa razão a palavra de Deus, ela nos orienta a nós resistirmos a este inimigo, resistirmos esse adversário, estando firmes na fé. E também tendo a consciência de que nós não somos os únicos que sofremos, nós não somos os únicos que passamos dificuldades, mas o texto fala que os nossos irmãos em todos os lugares do mundo também enfrentam lutas, dificuldades semelhantes a nossas. Portanto, igreja, irmão e irmã, saiba de uma coisa, que o nosso adversário, que o nosso inimigo, que o diabo, ele é real. O diabo, ele é ativo. O diabo, ele é hostil. A Bíblia diz que ele ruge para intimidar, porém, ele só consegue devorar aqueles que estão distraídos ou que são autoconfiantes, deixarem de confiar em Deus e se tornar arrogantes. E quando isso acontece, certamente isto é uma brecha para o adversário. E Pedro nos ensina como nós devemos resistir ao nosso adversário, como nós devemos resistir ao nosso inimigo. O texto fala: sede sóbrios, ou seja, mantenham a vossa mente equilibrada, mantenham a vossa mente firme em Cristo e não se deixem dominar pelo medo. Nós temos um inimigo, sim, que é terrível, nós temos sim um inimigo que ele traz grandes estragos. Sim, esta é uma realidade, contudo, nós não devemos temê-lo, mas nós devemos resistir a este nosso adversário. Uma outra maneira de nós resistirmos ao nosso inimigo é sendo vigilantes. O texto fala: sede vigilantes, ou seja, estejamos atentos. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele nos ataca quando ele encontra brecha em nossas vidas e quando nós relaxamos na nossa fé. Quando nós não estamos usando o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar e nos defender de todo dardo inflamado que o inimigo lança contra as nossas vidas. O texto ainda fala: resistir-lhes firmes na fé, não de quando em quando, não de maneira inconstante, mas resistir-lhes com firmeza, resistir firmes na fé, não pela nossa própria força, não pela nossa própria capacidade, mas confiando no poder todo-poderoso do Senhor Deus a quem nós servimos. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, nós, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós não devemos subestimar o diabo, nós não devemos subestimar o nosso adversário. Porém, nós também não podemos incorrer no erro de subestimá-lo. Há aqueles que temem demais ao diabo. E há aqueles
que acham que o diabo pode todas as coisas, mas nós precisamos ter um equilíbrio bíblico, um equilíbrio cristão. Nós não podemos ignorar o nosso adversário, mas nós também não podemos superestimá-lo, ou seja, atribuir ao diabo coisas que ele não é capaz, coisas que ele não pode. Muitas vezes alguns crentes acham que o diabo pode tudo, que o diabo é todo poderoso, como assim Deus é todo poderoso? Mas o único que pode todas as coisas, o único que é todo poderoso é o Senhor Deus, a quem nós servimos, igreja. Ele é perigoso sim, mas ele também é derrotado. Ele já foi derrotado pelo Senhor das nossas vidas. Assim sendo, a vitória, a minha vitória, a sua vitória, a nossa vitória, a vitória do povo de Deus, a vitória da igreja do Senhor, pertencem àqueles que permanecem firmes na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O texto prossegue dizendo ainda agora no versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Agora o texto nos fala sobre restauração, através da graça de Deus sobre as nossas vidas. O nosso Deus é um Deus que restaura, o nosso Deus é um Deus que fortifica, o nosso Deus é um Deus que edifica, o nosso Deus é um Deus que pega aquele que está sem forças, aquele que está abatido, aquele que está prostrado, e o Senhor vem de encontro, o Senhor cuida, o Senhor trata, o Senhor aperfeiçoa, o Senhor firma, o Senhor fortifica e o Senhor fundamenta. O nosso Deus é um Deus que traz restauração àqueles que nele confiam, àqueles que estão em sua presença. Que mensagem gloriosa, que versículo glorioso. E Pedro então aqui agora ele resume toda esta carta, toda a carta neste versículo. Ele fala o Deus de toda graça, ou seja, o nosso Deus, ele é a fonte de todo favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus. Sabe, as bênçãos que você tem recebido, o fôlego de vida, a saúde, a sua vestimenta e todas as demais coisas que nós temos, que nós vivenciamos no dia a dia e que muitas vezes nós não damos devida importância, tudo isso é bênção de Deus. Tudo isso é um favor de Deus, tudo isso é a graça de Deus. E detalhe, que nós não merecemos, mas Deus ainda assim nos abençoa e nos agracia com todas essas bênçãos. O texto ainda fala que vos chamou a sua eterna glória. Isto fala, meu irmão, isto fala, minha irmã, sobre o destino final do crente, o destino final daqueles que servem ao Senhor. Deus nos chamou para servirmos ao Senhor neste mundo, mas não apenas neste mundo. O Senhor nos chamou também para estarmos um dia na eterna glória, em sua presença para todos sempre. E isso tudo vai acontecer em nossas vidas, segundo o texto prossegue dizendo, depois de ter sofrido por um pouco. O sofrimento, ele é desagradável, o sofrimento, ele é terrível, e ninguém quer passar por sofrimento, mas sofrimentos fazem parte da história cristã. Sofrimentos fazem parte da nossa vida. Os sofrimentos, eles estão incluídos no pacote de sermos servos de Deus, porque nós estamos na contramão deste mundo, nós estamos contrariando o sistema mundano de pecados, e por essa razão, muitas vezes nós passamos por sofrimentos,
e eles são essenciais, eles são necessários, e por mais que nós achamos que o nosso sofrimento ele nunca vai terminar, ele nunca vai acabar, mas o texto bíblico fala que este sofrimento ele é por um pouco tempo. É que a nossa contagem do tempo é diferente da contagem divina. Nós estamos presos ao tempo e ao espaço. Mas na lógica de Deus, Deus não está preso ao tempo e ao espaço. Um dia para Deus é a mesma coisa que 1000 anos. 1000 anos para Deus é a mesma coisa que um dia, por assim dizer, numa linguagem que nós podemos assim compreender e entender ou procurar termos uma compreensão um pouco mais clara dessa questão que Deus não está preso nem ao tempo e nem ao espaço, que o nosso Deus ele é atemporal. Então, igreja, o nosso sofrimento, embora humanamente falando, parece que nunca vai acabar, mas o texto fala que isso já tem um tempo determinado para acabar. O texto usa a expressão que é um tempo curto. O sofrimento ele é temporário e após passarmos por esse processo, nós, no dia exato, no dia do Senhor, estaremos recebendo a nossa recompensa, vivendo eternamente na gloriosa presença do Senhor. O texto ainda fala que Ele mesmo, ou seja, Deus pessoalmente, Ele atua em nosso favor. Em algumas situações, Deus usa alguns fatores para nos abençoar. Deus usa circunstâncias para nos abençoar. Deus usa circunstâncias para nos edificar, para nos ajudar, para nos amparar. Deus usa dos seus anjos para trazer bênçãos e respostas para as nossas vidas, mas por trás de tudo isso que está acontecendo, está a ordem de Deus, está a ação de Deus. Situação nenhuma, circunstância nenhuma seria favorável às nossas vidas se Deus não tivesse declarado. Anjo algum chegaria a nos trazer algum livramento, nos daria alguma proteção se Deus não ordenasse o anjo a fazer tal coisa. Então tudo o que acontece em nossas vidas, independente dos meios que Deus usa, é Deus que está abençoando, é Deus que está agindo, Ele mesmo pessoalmente está atuando em nosso favor, abençoando as nossas vidas. Vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e fundamentará. O apóstolo Pedro aqui ele usa agora 4 verbos que descrevem o processo da restauração divina, que é firmar, é fortificar, é fundamentar e é também aperfeiçoar. Deus, igreja, Ele não apenas nos tira do sofrimento, mas Ele nos transforma através do sofrimento. O sofrimento, meu irmão e minha irmã, é como que se fosse um fogo que está purificando as nossas vidas, que está refinando o ouro da nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Através da pressão, através das circunstâncias difíceis, através do sofrimento, Deus está trabalhando, Deus está lapidando toda a nossa impureza, todas as nossas coisas que não agradam a Deus, que nos tornam fracos espiritualmente, Deus está tirando, Deus está removendo através da permissão de momentos difíceis e assim então extraindo o melhor da minha, o melhor da sua vida em sua presença. E nesse contexto nós estamos crescendo na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Saiba, meu irmão e minha irmã, que o mesmo Deus que permite o vale é o mesmo Deus que constrói o nosso caráter dentro deste vale. E é por essa razão que o salmista pôde dizer da seguinte maneira: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo.
O Senhor está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, inclusive nas horas da dificuldade. Ele está conosco não apenas olhando, não apenas observando, mas atuando, agindo, trabalhando em nosso favor. Ele está nos aperfeiçoando para a sua eterna glória, quando estaremos para sempre com o Senhor em sua presença. E por fim, igreja, no versículo número 11, o texto fala o seguinte: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto aqui agora nos remete à importância de nós darmos glórias a Deus, de nós exaltarmos ao Senhor, de nós glorificarmos ao Senhor. Pedro, então, ele termina agora a sua carta com uma doxologia. Pastor, o que é isso? O que é doxologia? Doxologia, igreja, é uma expressão de louvor, de honra e de glória ao Deus Supremo, ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, esse nosso Deus, Ele é glorioso, é maravilhoso. E uma doxologia, ela contempla a grandeza do nosso Deus, ela reconhece o cuidado, ela reconhece o sustento, ela reconhece que o nosso Deus é vencedor e que se nós estamos no Senhor, nós somos cuidados, nós somos sustentados e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, então, o apóstolo Pedro lhe termina a sua carta convidando os seus ouvintes a glorificarem a Deus, a exaltarem ao Senhor, a dizer: Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. Senhor, eu não entendo, não compreendo, mas acima de tudo, eu sei que o Senhor tem um porquê, eu sei que o Senhor tem um propósito, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor não me abandonou. Mesmo em meio à minha dor, eu creio que o Senhor está comigo. Mesmo em meio à dor, aqui o apóstolo Pedro, ele adora, ele glorifica, ele exalta ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. De igual modo, eu e você também, meu irmão, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, ainda assim, nós precisamos abrir os nossos lábios e glorificar e exaltar ao Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. A nossa adoração, a nossa glorificação a Deus é a essência, é o indicador que a nossa fé, ela está firme, que a nossa fé é uma fé madura. Quando o crente entende que Deus reina, ele descansa, ele confia em Deus, ele não entra em pânico, ele não entra em desespero, porque este Senhor que reina, ele tem o controle de todas as coisas. Este mundo no qual nós estamos vivendo está em um caos completo, está em um total descontrole, mas o nosso Deus tem o controle de todas as coisas, Ele reina, é Ele quem tem a palavra final para toda e qualquer circunstância. E quando nós percebemos que Deus é digno, que Deus é glorioso, que Deus é maravilhoso, nós o louvamos, nós o adoramos, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dor. E para concluirmos a mensagem desta manhã, nós queremos enfatizar aqui que Pedro agora ele encerra a sua carta da mesma forma como ele começou. Como isso? De que maneira? Como é que ele termina a carta da mesma forma que ele começou? Ele começou falando da graça de Deus e ele termina falando também da graça de Deus. Ou seja, do sofrimento à glória, tudo é graça. Se eu estou sofrendo, é graça.
Se eu estou sendo abençoado, é graça. E tudo isso é graça de Deus e é para a honra e para a glória de Deus. Então, igreja do Senhor, entenda e guarde em seus corações: a humildade é a base da vitória espiritual. Deus exalta os humildes, porém resiste aos soberbos, resiste aos orgulhosos. A ansiedade, ela só é vencida pela confiança em Deus. Portanto, entregue os seus fardos, Ele cuida de você. O cuidado de Deus te basta. O cuidado de Deus lhe é suficiente. A vigilância, ela é indispensável na caminhada cristã. O inimigo, ele é persistente, mas a graça de Deus é mais poderosa. O sofrimento, igreja, ele é temporário, mas a glória que havemos de receber, ela é eterna. O sofrimento dura um pouco, mas a nossa glorificação na presença do Senhor será para todo o sempre. E a adoração, ela é a resposta de uma fé autêntica, de uma fé preparada, de uma fé madura em Cristo Jesus, pois mesmo feridos, adoramos o Deus que reina para todos sempre. Finalizo com o versículo de número 10. O Deus de toda graça vos há de aperfeiçoar, fortificar, fundamentar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e Ele, em sua eterna graça, bondade e misericórdia, esteja sempre nos edificando e nos qualificando para sermos vencedores em Cristo Jesus, o nosso